principal é a imunização do risco de taxa de juros numa carteira previdenciária complementar. A gente dividiu o nosso trabalho em 4 tópicos. A gente vai falar um pouco sobre a imunização do risco de taxa de juros, o que isso significa, esse conceito de imunizar essa variabilidade da taxa de juros. Vamos falar um pouco da importância da gestão dos ativos e passivos, que é conhecido como ALM, que é a sigla que vem do inglês, conhecido como Asset Liability Management. Vamos falar um pouco das estratégias de imunização usadas no artigo. Vamos falar sobre duration, que seria a duração, a duration modificada e a convexidade. Pode até ser meio estranho esses conceitos, mas mais para frente eu vou explicar de onde surgiram, para que servem e tudo mais. E, por final, vamos introduzir o conceito dessas estratégias na parte prática da nossa carteira previdenciária. O objetivo, como foi falado, foi simular uma carteira previdenciária complementar. Os investimentos que garantiram o pagamento dos benefícios dessa carteira foi utilizado investimento em títulos públicos fixados em IPCA, chamados Notas do Tesouro Nacional da Série B, NTNBs. E a principal linha de ação desse artigo foi igualar as durations modificadas do meu ativo e do meu passivo, que essa é a nossa estratégia principal de imunização da nossa carteira. E inicialmente falar um pouco sobre o conceito de ALM, do que surgiu. O ALM seria um conjunto macro dessas estratégias de imunização do risco de taxa de juros. O ALM não é nada mais do que a gestão de ativo passivo, como você pode utilizar métodos para fazer com que o seu ativo e passivo se comportem de uma maneira boa para a sua entidade, para que você não tenha prejuízos. O foco principal seria isso, você fazer, dentre outros riscos, o principal da nossa linha de pensamento é o risco da variação de taxa de juros, fazendo com que essa variação na taxa de juros tenha um impacto menor ou até anular esse impacto no fluxo financeiro da nossa entidade. E também, de alguma forma, maximizar o investimento dos benefícios garantidores da nossa carteira, assim podendo finalizar todas as nossas saídas de dinheiro, que aqui seria o pagamento dos benefícios aos segurados. Dentro da ALM, nós podemos dividir em 3 setores, 3 gestões. A primeira, como vocês podem ver, é a congruência por durações, que é a que nós estamos utilizando no nosso ativo, que nada mais é do que igualar essa duration modificada do nosso passivo e do nosso ativo. É bem complicado esse conceito de duration, mas mais para frente eu vou explicar de onde surgiu, por que acontece. A segunda é a concorrência temporal, que inicialmente o gestor de risco ele foca em casar os fluxos de caixa do meu ativo e do meu passivo durante um número X de anos, e após isso ele faz a mesma gestão do primeiro, que é fazer a igualdade entre as durations modificadas do ativo e do passivo. O terceiro, e que é um pouco mais complicado, que seria o casamento total da minha carteira, do meu fluxo, entre os ativos e os passivos, onde eu teria que fazer investimentos não só em títulos públicos, que são rendas fixas, mas também como rendas variáveis no mercado de opções ou no mercado de ações, mas que gera uma dificuldade maior no cálculo, porque tem variações diárias. A primeira parte da explicação do que é duration, vou falar um pouco do histórico, de onde surgiu. Na questão dos fluxos financeiros, nós temos a primeira ideia, antes de iniciar a duration, a questão de maturidade. A maturidade de
um título ou de um valor presente, ela só visa o vencimento desse título, o ponto final, do valor que você colocou hoje na data zero e quanto você vai receber numa data estipulada na frente, sem contar com os recebimentos das taxas de juros ou dos cupons periódicos que esse título pode te fornecer. Então, a maturidade ficou obsoleta em relação ao uso para você fazer esse critério de imunização do risco da taxa de juros. O conceito de duration surgiu mais ou menos em 1939, com Frederick Macaulay. A ideia dele foi pegar um fluxo desse na maturidade, um fluxo com um horizonte temporal fixado, e subdividi-lo em vários fluxos menores, que seriam o pagamento desses cupons, e seriam essas variações de taxa de juros por vários horizontes temporais, até compor o meu horizonte final. A questão da duration do Macaulay foi que ele usava a taxa de juros, o R aqui, constante. E isso na nossa realidade não condiz, porque a taxa de juros a gente não consegue encontrar no mercado uma taxa de juros constante para nenhum horizonte temporal. E como a explicação da duration seria o vencimento médio dos fluxos de caixa, como a gente pode ver pela fórmula, seria o somatório dos meus fluxos de caixa ponderado pelo meu valor presente. No trabalho, como eu disse anteriormente, nós iremos utilizar o conceito de duration modificada. Essa é a duration modificada também de Macaulay, é uma continuação da primeira explicação. A diferença é que a duration modificada ela é uma medida de sensibilidade do meu valor presente em relação à variação da minha taxa de juros. Porém, a duration de Macaulay também modificada também tem um problema, porque ela também continua usando a minha taxa de juros constante. E como vocês podem perceber na demonstração, ela é a derivada da função do valor presente dos fluxos financeiros. No próximo slide é a continuação da explicação dessa formulação da derivada, chegando no final nessa fórmula que seria a duration modificada, seria a duração, a duration, sobre a minha taxa de desconto ou a minha taxa de juros. No nosso trabalho, a gente utilizou a duration do Fisher e Noel, porque o conceito é idêntico, foi o mesmo conceito de Macaulay. A única diferença é que eles utilizaram uma taxa de juros variável para cada horizonte temporal do meu fluxo de caixa que eu subdividi. E isso condiz mais com a realidade econômica, porque nós temos essa variação constante na taxa de juros. Então, para utilizar no nosso artigo, para a parte prática, nós utilizamos a duration modificada, em base numa estrutura termos de taxa de juros utilizada na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Essa foi a fórmula. E esse gráfico, eu botei aqui para tentar ilustrar um pouco tudo isso que falou, porque é meio complicado entender só por conceitos. Essa curvatura aqui azul, ela está demonstrando a variação do meu preço, do meu valor presente, em relação à variação da taxa de juros. Como vocês podem ver, quanto maior a minha taxa de juros, menor é o valor presente do meu título. A linha em vermelho é a aproximação desse valor presente pela duration modificada, que é os cálculos que nós estávamos fazendo. Se vocês podem ver, se escolhemos uma taxa de juros onde tem uma congruência entre as linhas, vamos escolher de 20%, se aumentar a nossa variação da taxa de juros em 10%, por exemplo, nós começamos a ter um erro muito grande em relação ao valor real, que é a linha azul, e ao valor aproximado que foi calculado pela duration. Por que isso? A duration é uma medida de variação. E ela é uma medida de variação para alterações de taxa de juros em 1%. Em 1% em relação ao meu valor presente. Então, se alterou 1%, vai alterar 1% para mais ou para menos do meu valor presente. Então, dentro desse horizonte
aqui que elas estão juntas, essas variações de 1%, os valores ficam aproximados com a realidade. Quando nós temos variações muito grandes, como eu falei anteriormente, de 10% ou até 15%, o erro começa a ficar muito grande. Então também não é bom ser utilizado. E também nós estimamos aqui o preço real pela convexidade, que seria a segunda derivada daquela função dos fluxos financeiros e não segue o mesmo padrão da dureza quantificada. Como vocês podem ver, a dureza quantificada ela segue um padrão linear e a convexidade ela segue um padrão em curva, como o valor do preço real do título. E por que isso é bom? Porque eu consigo aproximar mais da minha realidade do valor presente. O que isso quer dizer? No nosso trabalho, a ideia foi fazer o quê? Fazer com que a convexidade do meu passivo também, do meu ativo, que a do ativo fosse maior que a do passivo. Por que isso? Como elas se comportam, né, em forma de curva, se o ângulo de curvatura do meu ativo ficar maior e a do meu passivo ficar abaixo da do ativo, qualquer variação da minha taxa de juros no meu horizonte temporal, eu vou ter impactos horizontais no meu gráfico, no qual eu não vou ter perdas financeiras. Por quê? Porque o meu ativo e o passivo vão se comportar de formas proporcionais. Se diminuírem, vão diminuir juntos, e se aumentarem, vão aumentar juntos. O próximo slide a gente começa a falar um pouco já da parte prática, de como foi utilizado. E o meu colega Guilherme vai explicar para vocês como foi toda a estrutura da nossa carteira previdenciária. Boa tarde a todos. Trazer um pouco dessa parte prática dos cálculos da nossa carteira simulada. Vou começar dizendo um pouco da massa. Começamos com 1.000 participantes assistidos. O período de elegibilidade dos participantes é de 55 a 65 anos. E para distribuir a nossa massa em relação aos participantes, pegamos uma distribuição uniforme e geramos aleatoriamente os números em cada idade, como vocês podem ver no gráfico a seguir. Aqui temos a quantidade de participantes por idade, totalizando 1.000. Aqui temos a frequência de cada idade, totalizando 100%. Agora eu entrarei um pouco na simulação dos benefícios da massa. Pegamos a média de benefícios mensais de uma entidade de previdência complementar no periódico fundos de pensão. A média é de 1.966, com desvio padrão de 10%, que totaliza 396,60. Para dispersar as nossas rendas em relação a cada idade, pegamos uma inversa normal com os parâmetros Mi, que é a média, desvio padrão e uma função aleatória para garantir a dispersão em torno da média desses valores, como vocês podem ver a seguir. Esse gráfico ilustra um pouco as médias do benefício por idade e um pouco da distribuição normal dessas médias. O cálculo do passivo. Para projetar o cálculo do passivo, utilizamos a tábua BRMS, que é uma tábua que reflete a experiência do mercado segurador brasileiro, e essa tábua foi constituída em 2010. Para calcular o valor presente do nosso passivo, pegamos o nosso fluxo de caixa projetado e trazemos o valor presente de acordo com a estrutura termos de taxa de juros, como vocês podem ver a seguir. Fluxo de caixa projetado e aqui a estrutura a termos de taxa de juros. CT projetado, aqui trazemos a valor presente pela taxa de juros e ponderamos pela expectativa de sobrevivência, que é a tábua PRMS, multiplicando por 13, que é a quantidade de benefícios anuais, considerando o 13º. Segue a estrutura termos de taxas de juros e as taxas utilizadas em cada período de maturidade, em anos. Como segue.
Resultados relevantes do nosso passivo da carteira. Continuação, o valor presente calculado foi na casa de 570 milhões. A duração do nosso passivo previdenciário resultou em 9,83 anos, ou seja, os nossos vencimentos médios dos nossos fluxos de caixa será em 9,83 anos. A duração modificada da nossa carteira foi em 9,22, ou seja, caso a nossa carteira valorize ou desvalorize, a nossa taxa de juros valorize ou desvalorize em 1%, nosso reflexo será de 53 milhões, para mais ou para menos. A convexidade foi na casa de 73 bilhões. Isso utilizaremos mais à frente para imunizar nossa carteira. Lembrando que o nosso amigo João disse que quanto menor a convexidade do nosso passivo, maior é a nossa imunização. Estrutura do nosso ativo previdenciário, os nossos recursos garantidores. Por que utilizamos NTNB? Porque é o ativo pós-fixado em IPCA, bem como nossa massa nossa massa previdenciária. Desculpe. Como segue, temos 570 milhões para investir nos nossos ativos. Ou seja, esse é o valor presente dos nossos passivos que utilizaremos em nossos recursos garantidores a fim de imunizar a nossa carteira. Temos os seguintes ativos no mercado. Para 2015, 2017, 2020, 2024, 2035, 2045 e 2050. Escolhemos os ativos de 2015 e 2050 a fim de garantir maior dispersão entre os ativos. Ou seja, assim garantimos a maior convexidade e, consequentemente, a imunização da nossa carteira. Cabe destacar que nosso ativo tem um cupom semestral de 6%. Trazemos esses cupons a valor presente para calcular a duration modificada, a duration e a convexidade do nosso ativo. Nosso ativo previdenciário é indexado pela TIR, que é o espelho da ETTJ. Com isso, utilizamos a duration de Macaulay, a duration modificada de Macaulay, por tratarmos de taxa constante. O título que vence em 2015 possui uma taxa de retorno de 4,53%. E obtivemos os seguintes resultados. Para o valor presente, 2.349, duração modificada de 1,3 e a convexidade de 5.556. Para 2050, temos uma TIR de 6,67%, o valor atual é de 2,74, 2074, a duration modificada é de 13,47 e a convexidade na casa de 4 milhões. Conclusão. Como o foco do trabalho era garantir a imunização da carteira através da duration modificada, igualamos a duration modificada do nosso passivo às dos títulos dos nossos ativos, através da seguinte forma. Pegamos a duration modificada do passivo, igualamos as do ativo, ponderando pela proporção de aplicação em cada título, chegando a seguintes valores. Para o título de 2015, aplicaremos 34,21% dos nossos ativos. Para o título com vencimento de 2050, aplicaremos 65,79%. Conclusão. Investindo 34% dos nossos recursos garantidores nos títulos com vencimento em 2015 e 65,79% dos nossos recursos garantidores nos títulos com vencimento em 2050, igualamos as duras modificadas e, assim, estamos imunes aos riscos de taxa de juros. Vale ressaltar que a nossa convexidade do nosso ativo ficou bem maior que a do nosso passivo, ou seja, garantimos a nossa imunização a partir daí. Obrigado a todos.